Boa noite, amores. Boa noite. Boa noite, Cacau Lovers. Sentiram alguma coisa estranha por aí? Tá tudo bem. Passamos por um momento de turbulência. Tivemos uma instabilidade na plataforma. Estamos reiniciando o Cacau Pod. Era só para esquentar, só para vocês ficarem com gostinho de quero mais. E vamos começar do começo, anunciando a minha convidada. Ô, diretor, por um acaso, a vinheta da minha patrocinadora tá aí? Só para eu saber? A vinheta? É? Tá. Passou? Não, só porque... obrigada. Que a gente é assim. Eu fiquei empolgada com a Carol, esqueci da minha maravilhosa patrocinadora, Juanita Glamour. Se você quer se transformar numa mulher glamurosa, vocês podem ver que toda semana esse cuidado que a Cacau chega aqui para vocês é o cuidado das mãos da Juanita Glamour. Ela fica no coração do Ana Costa, né? Fica bem na Praça da Independência. E você pode ir lá tomar o seu cafezinho, bater um papo gostoso, contar para ela o que você espera com aquele atendimento e ela vai preparar o melhor. Atendimento VIP, exclusivo, no máximo 2 pessoas dentro da sala, o estúdio super confortável. Então conheça a Juanita Glamour, que sempre cuida da Cacau com aquelas mãos glamurosas e vai cuidar de você também. Começando mais um episódio Cacau Pod, mês de setembro, nós estamos no mês voltado para a saúde mental, Setembro Amarelo. Lógico que Cacau se preocupou em preparar um programa especial para vocês e trazer uma convidada de primeira grandeza, porque meus Cacau Lovers não merecem menos. Mas antes de apresentar a Carol, maravilhosa, vocês sabem que aqui tem que pagar prenda. Então, curtam, deixem o like de vocês, encaminhe o Cacau Pod, chame os amigos, chame as mulheres, que hoje a Carol ela é especialista em desenvolvimento pessoal. A Carol, você já ouviu falar em mulheres extraordinárias? É sobre. Ela tem muito o que acrescentar pra gente sobre isso. E vamos falar sobre as nossas vulnerabilidades. Vamos transformar essa vulnerabilidade em potência? Carol veio aqui para nos ajudar e conta com você para deixar sua pergunta, deixa seu carinho, tá bom? Não reclama muito, só um pouquinho. Ajuda a gente, tá bom? O incentivo de vocês não custa nada, mas vale muito pro canal. E agora com vocês, Carol Ruiz, que é mãe, atleta, modelo, esposa, escritora best-seller. Você tem 5 best-sellers na sua gaveta? Não tem. Ela tem aqui, ó, e trouxe para brilhantar o Cacau Pod e nos ajudar nesse pensamento crítico sobre esses assuntos tão importantes. Seja muito bem-vinda, Carol! Obrigada pela apresentação, sempre animada. É muito bom ter a oportunidade de poder falar sobre saúde mental, de poder trazer reflexão, de poder trazer perguntas. Eu também sou coach integral sistêmica, então sou uma perguntadora profissional. Maravilha. E aqui eu tô para responder as perguntas que a maioria das pessoas fazem para você e se fazem, né? E não só as mulheres quanto os homens estão tendo muitas questões emocionais, muitas questões de saúde mental. Então, eu agradeço a oportunidade em nome de todo mundo que precisa nos ouvir, né? Ô, Carol, eu tava pensando, quando a gente tava preparando o programa, uma coisa que tem me chamado muita atenção, é muita, gente, assim, a ponto de me incomodar, é que estamos andando quase que na contramão de algumas coisas. Por quê? Hoje, teoricamente, temos muitas informações. Nós temos aqui, ó, no alcance das nossas mãos, muitas informações. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós estamos vendo uma sociedade mais enfraquecida, mais vulnerável, essa é a palavra, mais vulnerável. E hoje, acho que depois que a gente anunciou a sua vinda para cá, eu tive muitas mulheres, inclusive amigas minhas, falando sobre a escravidão do tempo. Que a gente está sempre correndo atrás da roda e você nunca chega, porque você sempre está atrasado. Então, dentro disso, eu queria que a gente começasse esse raciocínio, inclusive a gente falar um pouco
sobre a escravidão das redes sociais, que agora nós viramos, tem até uma chargezinha que corre aí, que a gente parece cachorro atrás do like, né? A gente virou escravo disso mesmo. Então eu queria que a gente começasse esse raciocínio através dessa dependência, dessa vulnerabilidade, e você me trouxe uma informação importantíssima que eu fiquei até chocada, eu não sabia. Que a Síndrome da Mulher Maravilha é catalogada? Síndrome da Mulher Maravilha é uma doença mental. Uau. Então, ou seja, acomete o nosso emocional diante também das expectativas, que é o que você está trazendo a questão da internet. E falando um pouco da internet, eu não sei se você sabe, mas quando a gente fala que alguém está dopado, isso significa que o seu corpo produziu dopamina. E aí, quando a gente fala de internet e a gente fala de like, o like dá um efeito dopaminérgico. É por isso que as pessoas postam e ficam esperando e dando refresh no Instagram, por exemplo, para ver se receberam likes, porque aquilo dopa, vicia. Vicia como viciam algumas comidas, algumas drogas, bebida, cigarro. Então, a internet, ela te dopa. Então, o efeito dopaminérgico da internet faz com que as pessoas, especialmente depois da pandemia, que foi onde a gente teve um boom de baixa na saúde mental, na estabilidade emocional, que as pessoas se sentiram validadas, se sentiram importantes, porque a busca na validação da nossa identidade, hoje em dia, não basta eu ser, eu quero que reconheçam quem eu sou. Eu preciso que me digam que eu sou para que eu sinta que eu sou. E aí, depois da pandemia, a gente ficou muito mais online, nos afastamos, cada um na sua casa, e esse afastamento trouxe uma demanda do ser humano, que é a demanda por socialização. E muitas pessoas adoeceram por quê? Pela falta da socialização. Porque o aparelho não substitui o tete-a-tete, não substitui o V0, não substitui o olho no olho. Isso é insubstituível. Então as pessoas, elas foram adoecentes porque elas tentaram fazer a troca. Muitas delas, inclusive, acreditam que fizeram bem essa troca e que isso foi benéfico. Acontece que o isolamento, do ponto de vista emocional, é um dos maiores castigos que você pode fazer com o ser humano. Isolamento é tortura, por isso que as pessoas são presas quando cometem crimes. Uau. Isolamento é uma técnica de tortura emocional. Então, quando você isola alguém, você tortura essa pessoa, tá? E aí, a gente pensando em bloqueios, bloqueado no WhatsApp, bloqueada nas redes, o jeito de dizer que não gosta hoje seria isso, né? Antigamente, passava pela rua, você não conversava, você não falava. Hoje, você bloqueia. Então, você está dizendo assim, essa dopamina não me interessa, o meu contato social com você não me interessa. Então, se a coisa mais importante para mim como ser humano é o contato social, e eu tô dizendo que o seu contato social não me interessa, então eu tô te retalhando emocionalmente. Meu Deus. Gente, só tá começando, tá? Eu tô aqui, ela tá falando, eu falo que eu tenho o privilégio de ter aprendizados e sentir as emoções e as sensações assim, ó, no tete a tete. E a Carol tá falando aqui, é só o começo. Eu já tô impactada com algumas coisas. Não tem um programa de quando eu comecei Cacau Pod que a palavra pandemia não surge. Como foi um gatilho e como foi virada de chaves e gatilhos essa pandemia na vida das pessoas, né, Carol? Adoeceu muita gente, mas quando a gente fala de pandemia, a gente pensa na doença do corpo. Mas o emocional das pessoas adoeceu. Por exemplo, uma outra coisa que as pessoas não sabem que dopa, que vicia, é Netflix, é streaming. Você passar horas assistindo filme te relaxa porque te dopa. Então, tem coisas que a gente faz que a gente tem que olhar para a química que aquilo coloca no nosso corpo. E a química que a gente escolhe acessar. Porque hoje, por exemplo, a gente está com um problema, eu atendo muitos pais, e os pais, eles dão o telefone para as crianças. As crianças estão tendo reações químicas como se fossem pessoas em abstinência de drogas sem o telefone. Meu Deus. Isso, reações do corpo, é uma coisa muito séria. Se dopa crianças, dopa adultos. Só que nós achamos que percebemos.
mais de 85% de todas as decisões são inconscientes. A gente não percebe, são decisões inconscientes. Mas e a criança, meu Deus, que está na formação? Nós estamos falando de formação de caráter, formação de como tem que ser chamada a atenção, e nem era isso, é porque é muito sério e a gente não tem coisa que a gente não pode deixar de falar, gente. É um alerta que a gente precisa fazer para os pais, porque tem o conforto da babá eletrônica, que a gente escuta muito isso agora falar a respeito dos aparelhos aí, dos smartphones, não é? E aí você está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança, cognitivo, emocional. Social. É sério. É uma coisa muito séria. Do 0 aos 7 anos é a primeira infância mais importante do ponto de vista emocional dessa criança. E aí, dentro desse período, ela vai formar a base de todo o sistema de crenças dela. No começo, antes da gente entrar no ar, eu falei pra você assim, vou deixar meu telefone ali, porque o meu telefone estando aqui, ele passa uma mensagem subliminar de que eu estou esperando alguma coisa acontecer fora desse podcast. Perfeito. E para eu estar presente aqui agora, nem eu mesma quero olhar o meu próprio telefone e lembrar que ele existe. Por quê? Porque isso me impede de estar no momento presente, né? Então, para eu estar no momento presente, eu preciso fazer o exercício de V0, que é o quê? Olho no olho. Não é olhar para você, é olhar nos seus olhos. Buscar entender o que você está sentindo, quais são as suas demandas, como que te acessa o que eu digo, para ver, para me relacionar com você além das palavras. Para me relacionar com você com a linguagem corporal. Se você prestar atenção no meu corpo inteiro está virado para você. Se eu estivesse conversando com você e eu estivesse conversando assim, isso significaria que eu não estou interessada, por mais que as minhas palavras estejam demonstrando interesse. Então, o nosso corpo fala, né? Existe um livro, inclusive, que se chama O Corpo Fala, tá? O nosso corpo fala, o nosso tom de voz fala, mais 70% do que a gente fala é entendido através do nosso tom de voz. Qual é o polígrafo das nossas palavras? Então, se a gente está no smartphone, o que acontece? Primeiro que qualquer coisa que aconteça, ou pessoa falando, nos interrompe. E a gente tem uma tendência de sermos reativos àquilo, negativamente. Então, essa criança, ela recebe o telefone, ela vai ter uma tendência de ser agressiva, de responder, de não querer ir na hora. Quando ela responde, ela não vira a cabeça, ela não olha nos olhos, ela continua olhando e ela responde. Quando a gente dá um telefone para uma criança, por exemplo, ela ir para um restaurante, a criança ela não aprende a observar o ambiente, ela é incapaz de descrever o restaurante, ela não olha na cara do garçom, ela não aprende a olhar o cardápio, ela não aprende uma coisa valiosíssima, que é esperar. Ela não espera pela comida, ela não observa o ambiente, então ela não vive a experiência do restaurante, ela vai comer. Então, é muito natural que ela não dê valor a essa experiência, porque ela não viveu a experiência. Perfeito. Ela só foi lá comer. Então, a gente precisa entender que quando a gente transfere a vida real para o celular, a gente abre mão do toque, a gente abre mão do som, a gente abre mão do cheiro, a gente abre mão da nossa capacidade de avaliação que só existe diante da nossa experiência. Perfeita. Então, a gente precisa experienciar o ambiente para que a gente entenda qual é a nossa posição dentro daquele ambiente. Por isso que as crianças estão tendo várias questões de comportamento, porque elas não têm experiência para lidar bem com aqueles ambientes. Vou ter que chamar a Carol aqui para vir outubro, programa das crianças. Exato. Porque, gente, vocês entenderam, né? O fio da meada, uma coisa puxa a outra. Nós somos frutos do meio. Se nós, adultos, conscientes, nos pegamos dopados, imagina essa criança. É muito profundo. Vou ter que usar a Carol bastante, viu, gente? Aguardem. Carol, vamos dar um passo atrás, porque não tinha como deixar a gente passar esse assunto em branco. A gente falou dessa necessidade, né? Os smartphones e tudo mais. E você falou sobre a síndrome da Mulher Maravilha ser uma doença. Como que a gente define a Mulher Maravilha nos dias de hoje? Que foi diagnosticado e tudo, e hoje a ânsia que eu recebi muito com a sua vinda aqui era exatamente isso.
Cacau, eu estou sendo atropelada, eu tenho ansiedade, eu não consigo ouvir uma mensagem que me mande no WhatsApp se não tiver no tempo 2, porque parece que eu estou perdendo tempo. Então, aonde que se encaixa nessa dinâmica, o que seria essa síndrome da Mulher Maravilha? Perfeito. A sociedade está cobrando das mulheres que elas mantenham o padrão ancestral das avós, ou seja, que eram do lar, que eram esposas, que eram mães, que eram incumbidas de cuidar, de zelar, de cozinhar, de cuidar da casa e das crianças do marido, por exemplo. E hoje estão trazendo essa demanda para uma vida de trabalho, para uma vida corrida, para uma vida nas grandes cidades e mantendo a autocobrança. E veja, não é uma cobrança social, é uma autocobrança de continuar sendo uma boa costureira, de continuar a estar bem arrumada, de continuar a estar cheirosa, limpinha, a casa arrumada, a comida feitinha, prendada, competente, independente financeiramente, independente emocionalmente, atrelada à família, porque quando se fala de mulher, atrelar a família é dar valor à mulher, porque uma mulher que não se atrela à família é uma mulher que socialmente é vista como sem valor. Inclusive, você observa isso em famílias onde você tem pais idosos e os filhos homens e mulheres, e quando essas pessoas adoecem, quem cuidam fatalmente são as mulheres. Isso é esperado pelos pais que são de outra geração, mas é esperado pelos filhos homens, pelos irmãos. Uau! É cobrado, pseudo-cobrado pelos irmãos. É o subliminar, né? Porque é o famoso subliminar, né? Você Tá é ali. mulher, você tem mais jeito. Uhum. Você é mulher, você tem mais sentimento. Você é mulher, você tem a obrigação de sentir antes de ter e de ser. Perfeito. Você é mulher, você tem a obrigação de cuidar. Você é mulher, você tem a obrigação de ser mãe. Se você é mãe, você não vai ter o segundo. Se você tem o segundo, você não vai ter o terceiro. E se você separou, você não vai casar de novo. E então, a sociedade, ela mostra uma eterna insatisfação para com essa mulher, porque a sociedade definiu vários papéis e a mulher, como centralizadora que é e multitarefas que por natureza é, acatou, assimilou esses papéis. E ao passo, quando a mulher decidiu ir assimilando os papéis e a coisa continuou dando certo, aí vem aquela grande frase: para cada folgado tem um sufocado. Perfeito. Não existe ninguém no sofá que não tenha alguém em pé num outro ambiente. Perfeito. Tá? Então, para cada senhor no bar tem uma senhora estendendo roupa em casa. Perfeito. Tá? Então, a gente precisa olhar para isso e entender que essa mulher precisa se posicionar. E o que é se posicionar? É brigar? Não. É enfrentar? Não. É aprender que cada não que ela diz pro outro é um sim que ela diz para ela mesma. Você sabe que a gente, dentro do que a gente estava preparando, você escreveu uma coisa muito importante para a gente trazer aqui. Porque essa mulher, com o seu desenvolvimento, com o seu empoderamento, tem uma demanda que aumenta na mesma proporção, isso está muito claro. E ela, às vezes, se sente subjugada. Porque é isso que você está falando de se posicionar, de impor limite, também ainda deixa a mulher no lugar vulnerabilizado. Como que a gente tem ferramentas, como que a gente começa a desenvolver ferramentas. Eu não quero abrir mão das minhas demandas, mas eu preciso impor limite. Como que eu começo esse caminho de buscar essas ferramentas? Perfeito. A gente precisa entender que a mulher com síndrome de Mulher Maravilha está no polo errado. Ela assumiu um polo masculino, tá? Porque o polo do torque é um polo masculino. Ah, você está sendo machista? Não, eu estou sendo realista. Existem papéis sociais, uma girafa, ela alcança melhor as árvores porque ela tem um pescoço grande. Um elefante derruba melhor as árvores porque ele é grande. Cada animal tem a sua característica e a sua facilidade e a sua dificuldade. A mulher, ela tá forçando uma barra para ter torque, para ter força, para carregar as compras sozinha. Só que o homem tá do lado dela. Ele é mais forte, para ele é muito mais fácil. Então, qual é a primeira demanda que as mulheres precisam começar a absorver? A sua força está na sua delicadeza. A sua força está em pedir ajuda. A sua força está em dizer, eu consigo fazer isso, mas eu não vou fazer isso sozinha.
Então, quando você, mulher, entende que você é mãe, mas que aquela criança também tem um pai, você não precisa entrar em pé de guerra com esse pai. Você simplesmente precisa se retirar. Sabe qual é o seu maior poder? Ir embora. O seu maior poder é não fazer o almoço, meio-dia, o seu marido vir perguntar: o que temos para comer? E você diz: o que temos? Porque no dia que ele não comer, ele vai entender que você não é funcionária dele. Maravilhoso. E ele vai entender que ele tem a mesma fome que você. E ele tem o mesmo tempo que você. E ele só vai entender que existe uma demanda para ele fazer o almoço quando o almoço não for feito. Não adianta deliberar sobre isso, discutir sobre isso. Porque para muita teoria existe pouca prática. Muito. A gente precisa entender que um jeito da gente fazer, exemplo, os maridos lavarem as roupas, ou os filhos, é parar de lavar roupa. Porque o dia que ele quiser colocar aquela roupa e não tiver, ele vai vir te cobrar e ele vai se sentir mal e perceber. Tem Que a a roupa é dele. famosa, tem uma frase, vocês sabem que eu sempre trago uma frasezinha interiorana, né? Que a gente fala no interior, que é: deixa a água bater no popô, que o bebê aprende a nadar. É sobre isso, porque essa demanda que a gente criou, acabou criando pra gente mesma, né? Eu faço, eu resolvo, essa masculinização. Você sabe que eu vou te contar um causo pessoal. Sou grande, falo alto, sou espalhafatosa e eu resolvo. Pá. E aí eu também comecei a me incomodar com isso. Como eu costumo dizer, gostamos de ser cuidadas, né? Gostamos de receber um café. Padrão, gente. Mulher sendo mulher. E eu fui buscar, porque eu tô te perguntando a questão das ferramentas, e eu lembrei disso. Você sabe que eu fui para a dança do ventre. Eu brinco que a dança no ventre, eu fui buscar a feminilidade que me faltava. Esse reconectar com o feminino, que eu acho que a demanda nos tirou disso também, né, ô Carol? A gente precisa nutrir esse feminino. Quando a gente fala de dança, por exemplo, quando a gente fala de arte, sempre foi um mundo muito feminino, né? Isso não significa que os homens... Ontem mesmo eu estava vendo um homem dançando e eu disse: nossa, que coisa maravilhosa. Como a gente é besta, preconceituoso, porque que coisa linda. Como ele tem força, então ele faz movimentos lindíssimos com um talento. Então, assim, quando a gente fala da mulher e do homem, dos polos, e a gente quer olhar para ferramentas que a gente pode usar de maneira prática, é assim, Cacau. Poxa, eu quero que meu marido me traga o café. Mas eu não quero dizer: puxa, me traz um café? Tá. O melhor jeito qual que é? Eu trago um café pra ele e falo assim: olha, fiz um café pra mim, te trouxe um café. E um outro dia eu sento e eu penso: puxa, eu queria um café. E eu digo: queria um café. O óbvio precisa ser dito, Carol? O óbvio precisa ser dito. E a gente precisa aprender uma coisa: ser intencional não é ser interesseiro. Quando eu quero que meu marido me leve pra jantar num restaurante, porque nós vamos fazer o aniversário de casamento, eu tenho que dizer isso. Amor, adoraria que você me levasse num restaurante. Por quê? Porque o que as mulheres estão fazendo? Elas pensam: eu quero que ele me leve. Não vai chegar a data. Olha, ele não me levou ainda, ele não me deu nenhum presente. Aí passou a data e falou assim: ele não me levou, ele não me leva em nada. Tá vendo como ele é? Nananana. Só que, na verdade, você não disse o que você estava esperando dele. E assim, quando a gente diz, a gente ajuda o outro a como nos tratar diante das nossas expectativas, porque não é certo ou errado, são as nossas expectativas. E quando nós mulheres colocamos nossas expectativas por um nível de sermos cuidadas, mesmo tendo independência financeira, mesmo sendo mães, cuidando da nossa casa, do nosso trabalho, no meu caso, de 9 profissões, eu quero ser cuidada. Qual é o melhor jeito? Hoje mesmo eu me arrumei, eu poderia ter me arrumado na frente do espelho e falado: eu tô bonita, e vou embora trabalhar. Eu olhei e falei: eu vou pedir a opinião dele. Perfeito. Eu falei: amor, o que você acha dessa roupa? Aí ele ficou: opinião. É a sabedoria feminina. É importante, não, mas você fez isso pra ele se sentir importante? Não, eu fiz isso porque ele é importante. Isso. Sabe? E porque a opinião dele é relevante. E assim, você trocaria de roupa? Trocaria. Por quê? Porque nós precisamos aprender a nos reerguermos como mulher. Isso passa por ouvir nossos companheiros. Isso passa por dar autoridade, dar espaço. Porque as pessoas só são o que elas são se nós dermos espaço para elas serem. Tem gente que reclama que o marido não ajuda em casa, mas não deixa o cara fazer.
Tem gente que reclama que o filho não cuida do filho, mas não deixa o cara cuidar, porque tem medo que ele faça errado. Porque estabeleceu-se o que é certo e o que é errado dentro do critério dessa mulher. O critério dessa mulher é emocionalmente adoecido. Quem sofre é ela. Quem fica overloaded, que a gente fala em inglês, sobrecarregada, é ela. E ele tá assim, ó. Ô, Carol, uma coisa que a gente... A Bárbara comentou uma coisa no... Bárbara é uma seguidora, uma amiga, que estava no dia que eu fiz o convite para a Carol estar aqui. E ela comentou sobre autorresponsabilidade. Disso, por que me chamou a atenção? Bate exatamente nesse ponto que você está falando. Sobre medir o outro com a nossa régua, que também... Né? A gente fala muito do precisar, mas a gente também tem que ter a consciência e a autorresponsabilidade. Perfeito. Porque a gente quer dizer, eu digo que eu quero ser cuidada, mas eu quero ser cuidada de acordo com a minha régua e quero que a outra pessoa se comporte da maneira que eu imagino. Perfeito. Isso não é ser cuidada. Isso Obrigada. é usar alguém para me cuidar. Ser cuidado é deixar o outro ser da maneira que ele é e cuidar de você da maneira que ele entende que é cuidado. Porque muitas vezes você vai delegar o seu cuidado e explicar o seu cuidado, e quando você trouxer essa demanda, você vai pensar assim, poxa, eu queria tanto que ele fizesse de uma outra forma. Mas, claro, ele fez da maneira que você está demandando. Então, de repente, você abrir um espaço em branco e ver o que ele faz com esse espaço é muito mais interessante. E você vai conhecer essa pessoa muito melhor. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, existe um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Esse livro é um livro pequeno, mas é um manual de vida. Quando a gente olha para a autorresponsabilidade, a gente vai entender que só existe um folgado em casa porque você permite. Só acabam-se casamentos porque os dois permitiram. Existem dois culpados no divórcio. Não existe algoz. Não existe algoz. Quando nós apontamos um dedinho pro outro, tem 3 apontados para nós. Então, quando a gente entende que tudo que a gente tem de reação dos nossos filhos, do nosso chefe, do nosso marido, da nossa esposa, é culpabilidade sim, responsabilidade sim, nossa, e que nós temos o poder de mudar a reação dos outros de acordo com a nossa, a gente vai entendendo o tamanho da nossa responsabilidade e da nossa negligência. Perfeito. Porque quantas e quantas vezes as mulheres pensam assim, ai, tô cansada, mas eu vou lá pendurar a roupa, porque eu não quero ter que pedir pra ele, pra eu não ter que lidar com a cara feia dele, porque eu não tenho que discutir, porque senão ele vai achar, porque eu sou a única mulher que não pendurou a roupa e todas as outras... São tantas demandas emocionais e tantos medos de rejeição dessa mulher. Peso, não é, gente? Ela tem tanto medo de ser rejeitada por não suprir as demandas da expectativa desse homem, por exemplo, que ela faz coisas que não são responsáveis, são totalmente irresponsáveis. Porque, exemplo, se você come 7 dias na semana e você cozinha 6 dias na semana, me desculpa, você é uma irresponsável. Porque ele come 7 dias na semana e ele está cozinhando um só. Perfeito. Ele também come 7 dias na semana e ele também trabalha e você também trabalha. Então, qual que é o grande lance? Nunca vai ser equilibrado, mas que seja gostoso. Eu não me importar de cozinhar para você porque eu tô afim de cozinhar para você ou porque faz sentido para mim ou para nossa rotina, mas a partir do momento que isso está me incomodando, que eu estou me sentindo O peso. com um espaço ameaçado, eu tenho que ser autorresponsável comigo e entender que eu sou o sufocado da sala. Maravilhoso. E o folgado muitas vezes não tem noção emocional do que ele está fazendo. É um movimento que ele está vindo de acordo com o meu. É uma engrenagem. Então, para não ter essa corrida de ratos, alguém precisa parar o movimento. É igual o sistema de crenças, Cacau. O sistema de crenças é assim. Alguém precisa cortar aquele tipo de atitude. Quando nós temos uma atitude inesperada, a gente faz o cérebro do outro tomar novas decisões. Você entende que você tem na mão o poder de ser agente transformador no meio. A Bárbara, boa noite, Bárbara! Lembramos de você, não esqueça não, meu amor. Boa noite, minha linda, seja muito bem-vinda, Cacau Pod. Essa semana a gente vai se ver. Essa semana a gente vai se ver. Essa semana a gente vai se ver? A gente vai se ver essa semana. Aí, falando em
A gente tem o poder, que eu me empolguei com a Carol ali. É regra da vida, com o outro 50% de cada parte. Ela está falando da questão que você falou, que todo mundo é responsável. Exato. Os 50%. Mas você sabe que Bárbara, para complementar o que você falou, eu vi um vídeo do Piangers esses dias que me fez refletir bastante sobre isso, onde ele diz para a mulher dele, o Piangers é um especialista e ele fala muito sobre educação e paternidade. E ele diz que a mulher dele, ele diz pra mulher assim, mas eu te ajudo, eu faço 50%. E aí ela disse assim, eu não quero o seu 50%, eu quero o seu 100%, porque eu estou entregando os meus 100%. Maravilhoso. E é exatamente isso, porque quando a gente pede e pensa em 50-50, a gente fica o tempo todo assim, ó, tá fazendo pouco, tá fazendo muito, tá fazendo pouco, eu tô fazendo mais, tá fazendo muito. Você fica sofrendo emocionalmente, porque você tá medindo se a balança tá equilibrada ou não. Então, se você entender que você como mulher, como mãe, como esposa, nos teus papéis, está dando o seu 100%, a gente sabe muito bem que isso é oscilado, mas o seu melhor, você não tem nem tempo de se preocupar com o papel do outro. O outro só precisa fazer a mesma coisa. Então, às vezes, vocês tem tarefas que o outro não vai fazer, mas tá tudo bem, porque existe uma suplência. Porque senão lado. Vira disputa Exato, também, né, a gente? gente É não isso quer... aí. Olha só, uma cama de casal, ela tem 2 lugares. Vocês não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, vocês ocupam lugares distintos, posições distintas, e é por isso que vocês estão juntos. Então, dentro da sociedade, quando a gente fala de homem e mulher, é exatamente a mesma coisa. A gente tem que entender que a mulher ela tem um superpoder quando ela se coloca vulnerável. Que a mulher ela tem um superpoder quando ela diz, me ajuda, eu não alcanço aqui. Ela alcança. Ai, me ajuda, eu não consigo abrir. Ela abre. Mas ela faz um braço curto, porque é tão gostoso. Porque a mulher, ela tem uma questão ancestral de ser cuidada, ela sente um prazer diferente. Porque ela sente um prazer da dominância do homem, do respaldo masculino. É um respaldo. Ela sabe que ela consegue, mas ela queria tanto que fosse ele que estivesse fazendo aquilo. Ela sabe que ela consegue pagar as contas da casa, mas ela gostaria tanto que fosse ele que estivesse fazendo aquilo. Então, é um sofrimento para a mulher assumir papéis masculinos, porque no fundo, tudo que ela queria era que ela pudesse estar exercendo o seu feminino. Perfeito. Que é cuidando dos seus filhos, cuidando do seu trabalho, cuidando da casa, do que combina, do que é belo. Perfeito. Ô, sabe? gente, deixa eu só falar uma coisa que chama a atenção, que a Carol falou isso agora. Ela gosta de estar exercendo a plenitude da sua feminilidade. E isso diz, inclusive, sobre a sua realização pessoal. Enquanto mãe, enquanto parceira, enquanto profissional, enquanto cuidado com a própria saúde, entende, gente? A história do 100%, a história da sua melhor versão, de você poder ser o seu, né? A sua potência máxima. Acho que o que a gente diz dessas qualidades, dessas relações, é essa liberdade. Porém, contudo, entretanto, Carol acabou de citar aqui alguns escritores. Porém, contudo, eu estou sentada ao lado de uma senhora best-seller. 5 best-sellers, eu adoro falar. 5 best-sellers. E a gente vai falar, lembra que eu falei para vocês, se vocês já ouviram falar sobre mulheres extraordinárias, e que eu ia trazer Carol, que é a mulher extraordinária. Então eu quero que ela fale um pouquinho também. Nós falamos da síndrome da Mulher Maravilha, é muito pesado. Mas acredito que existe uma luz no fim do túnel chamada Mulher Extraordinária. Vamos falar do seu livro, meu amor, por Perfeito. favor. Aliás, tem tudo a ver com a Síndrome da Mulher Maravilha, porque quando a gente fala do projeto, eu trouxe aqui 4 desses best-sellers. E quando a gente fala do projeto Mulheres Extraordinárias, a gente está falando de um projeto que foi laureado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, devido à relevância do projeto. Foi um projeto que foi best-seller 9 vezes, ou seja, entrou na 10ª edição, celebração dentro da Bienal Internacional do Livro. Então nós vamos receber um troféu por esse projeto devido à expressão, à relevância, porque essas histórias são histórias de mulheres reais que são contadas nesse livro e onde a vulnerabilidade, a cura pela escrita, a transparência, a troca, a sororidade, a sinergia,
mulher mostrando para outra que existe sim espaço para ela continuar a ser um ser humano, para ela dizer, então, por exemplo, num desses livros eu conto, que é nesse aqui, a minha história de superação com câncer, desde o diagnóstico, em todos os momentos, como mãe, como mulher, como filha, como ser humano, todos os meus sentimentos. Então isso é tão importante para quem tá doente, porque a gente não tem com quem conversar, e quem conversa com a gente não está doente, não esteve lá, não conhece aquilo. Então é um movimento de aproximação de mulheres. Eu recebo mensagens do mundo inteiro, esse movimento já está em mais de 52 países. Eu sou embaixadora desse projeto no Brasil e no mundo. E aí, por exemplo, nesse aqui, que é o segundo, eu sou prefaciadora e coautora. Eu conto a história da minha transição de carreira. Como que eu larguei o que me dava sustento pelo que eu amava fazer. Então, para mulheres que querem ter essa coragem, que precisam de uma ferramenta, de um espaço, de dizer assim, se você conseguiu, eu também consigo. Perfeito. Sabe? Então, a gente vem nesse poder. Aqui, eu já sou um pouco mais disruptiva e eu falo sobre os traços do polo masculino e feminino no meu divórcio. Então, eu conto da minha vida pessoal e eu digo por que o meu divórcio foi culpa minha. Autorresponsabilidade. A gente precisa entender, e essa fala tem que vir do lado dele também, né? Por quê? Porque é sempre culpa dos dois. Quais foram os traços que foram culpa minhas? Para outras mulheres olharem e falar assim, cara, eu tô carregando dor, eu tô fazendo alguma coisa que vai destruir meu relacionamento, eu amo essa pessoa e não tô conduzindo bem. E aqui eu converso com outras mulheres, e outras mulheres contando a vida delas. E este aqui, que é a 9ª edição, que é a penúltima, eu falo, é uma carta aberta para minha filha. Então eu falo sobre maternidade nos dias atuais, de mulheres extremamente ocupadas, que é o meu caso, e converso com a minha filha através das linhas do livro e conto todas as minhas dores de mãe, todas as minhas frustrações, tudo que eu não consegui fazer, todas as minhas dificuldades, todos os meus perdões. E é tão curador quando a gente entra num projeto desse, eu como coautora, prefaciadora e agora embaixadora, e a gente dá voz e espaço, Cacau, para outras mulheres e mostra para elas que é possível sim elas serem a melhor versão diante de doenças, diante de divórcios, de soluções, transições de carreira, maternidade, falta de tempo, e que é possível sim a gente reaprender a agir de uma maneira que seja leve, porque é possível nós retomarmos algumas perdas das gerações femininas. É possível a gente entender que alguns espaços podem sim ser recuperados e que a gente pode ter uma bagagem mais leve se a gente dividir a nossa bagagem com outras pessoas e se a gente deixar a vulnerabilidade agir e dizer eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para conversar, porque as mulheres estão adorando dizer a seguinte frase: eu não preciso de homem, eu não preciso de ninguém. Então eu te afirmo, a mulher que diz eu não preciso de ninguém é ferida emocionalmente. Perfeito. Tá? Ô, Carol, você sabe que dentro que a gente foi conversando e eu fui buscando também me preparar para isso, é muito intenso. Você sabe que uma coisa que um insight que veio na minha cabeça sobre a potência de lidar com as nossas entranhas. Você sabe que quando você traz assim, a Carol assim mandou a história dela, fui conhecer ela mais de perto pelas redes sociais e tudo mais, e você vê que você descobriu e você mostra isso na sua fala, na sua postura, no seu posicionamento, no seu ofício, a mágica de transformar dor em potência. Exato. Inclusive eu tenho um projeto que se chama Projeto Potência, que é exatamente Por isso. favor. Exatamente. Fiz a tarefa de casa, maravilhosa. não fiz? Fiz a tarefa de casa, linda. não fiz. Obrigada. Arrasou. O Projeto Potência é exatamente pensando nisso, porque a gente sempre pensa que a nossa dor é o nosso gargalo emocional, é o que a gente quer esconder. A nossa dificuldade, o que a gente é feio, o que a gente é ruim, o que a gente quer esconder. Só que a emoção, sabe onde ela se aloja? Na carne. É por isso que dançar liberta. É por isso que cantar liberta. É por isso que se mexer liberta. Por isso que abraçar liberta. Tudo que a gente desaloja a carne, que a gente grita, liberta.
E aí a gente tem uma série de hormônios que acontecem. Só que o que é importante da gente entender é que quando a gente busca a nossa melhor versão, nós não estamos falando sobre alta performance. A nossa melhor versão não é a respeito de alta performance. A alta performance quer destruir o que restou da sua autoestima. Auto performance é a performance que você tem diante de um desafio que você faz pela segunda vez e faz melhor do que fazia ontem. Auto performance. Então essa é o nosso foco quando a gente fala de ser a nossa melhor versão, de ter potência. Porque ter potência não é ser melhor que o outro, é ser melhor do que você ontem. Se você quer ser mais inteligente, leia 3 linhas de um livro. Não precisa ler um livro inteiro. Faça 3 flexões. Ande mais 3 quadras. Converse com mais 3 pessoas inteligentes. Então a gente precisa entender que são as microtarefas que fazem a nossa versão mudar. Eu, por exemplo, sou professora de 5 línguas. E eu, desde muito pequena, sempre escutei, onde você aprendeu? E eu sempre escutei algumas frases como, você é filha de imigrante? Você tem pai gringo? Não, eu me esforcei mesmo para estudar aquilo lá. Mas qual que é o grande lance? Você só fala uma língua se você passar muitos anos estudando. Não existe você estudar rápido, aprender rápido, emagrecer rápido, se tornar uma ótima pessoa rápido, se tornar uma pessoa aprazível rápido, sair de uma dor emocional para uma cura de conduta rápido. Não, é diante de muita dor. É um caminho sinuoso, de altos e baixos, de picos e vales, de dias muito difíceis, de dias que você quer desistir, que você não acredita. Só que se você entende que dentro dos seus picos e vales existe uma linha linear, se você observar, nos picos e vales você traça uma linha linear. Você está indo reto e você indo devagar consegue ir por mais tempo. Se você for muito rápido, você não aguenta muito tempo. Sai correndo aqui que não é um louco. Você vai parar 200 metros daqui. Agora sai devagar. Você vai muito longe. Você não tem que ter pressa de se tornar uma pessoa melhor. Você tem que ter a ganância de ser uma pessoa melhor e honrar a sua vida e estar aqui vivo. Você entender que o que você está fazendo aqui é sobre quem você é. E mostrar quem você é mais poderoso do que atender a expectativa da sociedade. Gente, eu amo aprender. Posso falar para vocês? Amo aprender. Ano que vem eu vou montar um programa. Os diretores que se virem com isso. Que eu quero ter muito. 2 coisas que eu quero ter no Cacau Pod, que eu não quero abrir mão. E juntos, eles que se virem para fazer isso acontecer. Cacau Pod musical, com mentalidade. Ele tá rindo ali atrás, ó, porque eu invento. Porque lá, tá aqui, ó. Porque é muita potência. Vocês sabem que quando vem mentores, psicólogos, enfermeiras, que vocês sabem que são pessoas que eu trago aqui para trazer essa bagagem, eu sou uma aprendiz, Carol, assim. Quantos insights, inclusive, se não é nem classudo, né? Eu tinha que fazer que eu assisto em casa. Eu tenho meu caderninho de insight. Eu também. Porque vai virando muita chave. Às vezes a gente acha que tem que fazer grandes mudanças. Por isso que desiste. Por isso que fica pesado. Perfeito. Olha o poder desse insight que a Carol acabou de trazer. São as microtarefas. Começa pouco. Ninguém grande começa grande. Maravilhoso. Você começa pequeno. Ninguém começa mentor. Você começa professor. E antes de ser professor, você é aprendiz. Perfeito. Então, qual é o melhor mentor? Aquele que aprende, que escuta. Então, você dizer, eu adoro aprender. Eu também adoro aprender. Tô aqui aprendendo com você. A gente ouvir o que o outro dizer, sem esperar a nossa vez de falar, sem interromper. Alguém tá falando, meu filho faz natação. O meu também. Não perguntei sobre o seu filho, eu estou falando sobre o meu. Escute. A competição. Escutar não é a mesma coisa que ouvir. Ouvir, você ouve qualquer ruído. Escutar requer atenção. Escutar requer interesse. Escutar requer prestação do seu tempo e da sua energia. Escutar requer linguagem corporal. Escutar requer você se lembrar do que foi falado, se lembrar principalmente do que sentiu. Porque como alguém nos faz nos sentir, diz muito sobre qual é a versão dessa pessoa, se é a melhor ou não versão. Porque o seu gosto, você gostar ou não de alguém, é uma questão de energia, é uma questão de momento da sua vida, tem tantas coisas. Mas quando alguém está entregando quem é
é tão improvável de você não gostar, sabe por quê? Porque se essa pessoa realmente for muito boa em ser quem ela vai te interessar porque é diferente de ti. Maravilhosa, maravilhosa. Você vai falar assim, caramba, que mulher diferente, que negócio, não sei, deixa eu ver. Somar pra somar. Já ouviu essa frase em algum lugar? Somar pra somar. E é isso, sabe? Ser mais um na fileira do pão. Quem é você na fila do pão? E essa pergunta é que eu queria te fazer pra trazer todo mundo pra refletir aqui. Quem é você? Quem é você? Se você conseguir me responder quem é você, sem me dizer o que você faz e o que você tem, você tá mais próxima da sua melhor versão. Porque a natureza das pessoas faz com que a resposta a quem é você diga o que ela faz e o que ela tem. Por quê? Porque ela é muito pouco. Uhum. Então, quando a gente é capaz de dizer eu sou sensível, eu sou amável, eu sou, como você diz, eu sou uma pessoa de torque, de presença, eu sou sutil, eu sou atenta, eu sou doce, eu sou estudiosa. Isso é quem é você, não é o que você faz com isso. Esse estudo do autoconhecimento, até voltando nisso, quando eu falo, ele me ajudou muito nessa busca. E sobre pessoas reativas, você falou, Cacau, a gente vê pela reatividade da pessoa, a gente já sabe. Eu era extremamente reativa, mas reativa aqui. E eu falei, assusta as pessoas, assusta. É o famoso assim, eu digo ao que veio, calma. Não... E afasta. Exato. Então, assim, esse trabalho de autoconhecimento te coloca nesse lugar de se aperceber, de saber o tempo de silenciar. Eu não vou falar seu nome, mas, meu amor, eu vou oferecer esse programa para você. Depois eu te chamo no WhatsApp. Acalma, desacelera, experiencie o momento, o ambiente, as pessoas. Eu vou repetir e a Carol, ela nem sabe do que eu tô falando, tá? Mas eu vou falar pra Carol me ajudar. A pessoa que vive nessa ânsia, tá sempre no sobressalto. Uma hora o corpo para ou não para a pessoa? O corpo adoece. Aconteceu comigo, eu queria câncer. Falar isso. Eu tive câncer durante 9 anos, batalhei contra a doença e era uma mulher extremamente sobrecarregada emocionalmente. Eu era uma mulher que não dava espaço para mim, nem para os outros, que tomava a sala, vamos dizer assim, e que não me interessava muito pelos outros no sentido mais bonito da coisa. Até me interessava, mas olhava muito o futuro, o que queria, e metas, e o que precisava. E essa ansiedade de não ouvir, de não parar, de não pausar, de não se dar direito a tomar um café, de não se dar direito a uma reavaliação. Não reagir é uma ação. Não falar é uma fala. Quem cala sabe mais do que fala. Quem fala não tem tempo de pensar. Quem tá ouvindo, tá analisando, tá vendo, tá estudando, tá sentindo. Quem tá falando só tá falando. Então, quando a gente entende e a doença nos para, e ela nos para mesmo. E as doenças mentais estão nos parando muito mais do que as doenças do corpo, tá? As doenças emocionais, elas causam insônia, elas causam má alimentação, elas causam distúrbios psicossociais e comportamentais dentro dos relacionamentos. Eu tenho chefes disfuncionais que estão colocando empresas em risco. Eu tenho pessoas que estão colocando casamentos em risco porque estão com uma questão mental, não admitem que tem uma questão mental. E essa questão mental pode estar associada a uma questão comportamental. Se nós fizermos microtarefas de ajuste de comportamento, por exemplo, você está conversando comigo, você está com vontade de me interromper porque você está tendo várias ideias. E você vai perder algumas dessas ideias porque você não interrompeu. Ou, de repente, eu tô falando do meu filho e você queria só dizer que o seu também faz inglês, né? E você não me interrompeu, isso te deu uma oportunidade de perceber que não era tão importante assim. E te deu uma oportunidade de ter que escolher sobre o que falar. Porque foi tantas vezes que você teve vontade de falar que agora você vai ter que eleger. E essa eleição se chama maturidade. Essa eleição do que falar é o que os anciãos fazem.
Eles escolhem o que falar. Então, quanto mais madura uma pessoa, mais ela escolhe o que ela vai falar, quando ela vai falar, para quem ela vai falar e como ela vai falar. Ela escolhe o tom, ela escolhe a hora, ela escolhe o momento, ela escolhe a pessoa. Então, como é que ela faz essa seleção? Só dá para fazer se a gente criar uma prática de observar. Ai, Carol, como você disse, eu sou ansiosa, eu falava muito e eu queria, eu interrompia. Qual é um jeito de eu resolver esse problema? Calma, não quero emagrecer 20 quilos de uma vez. Quero emagrecer 500 gramas. Como que faz? Eu tô com vontade de interromper agora. Não, vou interromper só daqui a pouco. Tô com vontade de interromper daqui a pouco. Não, vou interromper só daqui a pouco. E você dá uma seguradinha. Seguradinha. Essa seguradinha vai fazer você perceber que você gosta de ouvir, coisa que você tinha esquecido. E você vai descobrindo outros prazeres dentro de uma conversa. Por exemplo, pausas significativas. As pessoas que nós mais escutamos são pessoas que fazem pausas enquanto falam. Se a gente pegar uma pessoa, a gente vai falar, gente, que pessoa cansativa. As pausas me dão, vem até a lâmpadazinha na cabeça. Então, por quê? Porque eu tenho aquele milésimo de segundo para refletir sobre o que eu acabei de receber, né? Então, essa demanda, eu sugiro, inclusive, para essa pessoa a leitura de um livro chamado O Poder do Agora, que é um livro que mudou a minha vida, que é um livro que vira várias chaves, que te diz, inclusive eu tenho tatuado do lado esquerdo do peito a frase, esteja aqui agora. Que é o quê? Se eu estiver aqui no podcast, pensando na minha casa, eu não estou em nenhum dos dois lugares, eu não sou ninguém. Porque se eu não estou em nenhum lugar, eu não sou ninguém. Então, se a identidade é tão importante para mim, eu preciso estar em algum lugar. Então, que seja aqui e agora. Maravilhosa. Ai, esse é o deleite de experienciar, meus amores. Eu falo que o programa de Cacau Pod, ele nunca vai ser preparado para você sair daqui menos do que entrou. Você sempre vai sair com a régua 1 milímetro, vamos nos micros aprendizados maiores. Se vocês têm, gente, sigam muito a Carol. Ela entrega muito conteúdo, mas é muito conteúdo, né, minha filha? É conteúdo, né? É justo, né? Porque a hora que eu comecei a estudar a Carol, a vontade que eu tenho é fazer um compilado para 1 ano de Cacau Pod. Então, façamos. Porque, amiga, tem tudo. Eu vou voltar com o Cacau Lives, por sua culpa. Olá, ou seja, você coisa tem boa. trabalhos. Obrigada. A gente tem que fomentar mais essa fala, mais essa reflexão. Mas eu falo que é o tal do domínio próprio. A gente tem que exercitar o tal do domínio próprio. Com tanta bagagem. Quer dizer, quando eu falei das entranhas, empresta aqui pra mim, cada livro seu, aqui, cada livro tem uma entranha sua exposta. Cada livro tem uma dor sua sendo curada. Você falou sobre a gente saber o time? Essa escuta ativa de estar presente é curativa, porque eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. E você falou sobre escrever o livro. A tal da agenda que a gente tinha antigamente, que a gente não vê mais hoje nas mãos das meninas, a gente nem sabia. Cura. Não é? Cura. Escrever... É comprovado cientificamente que escrever sobre as nossas dores e vulnerabilidades cura. Isso é ciência. Já é ciência. É estudo. Tá? Escrever, expor a dor. Você não é enfermeira? Quem expõe a ferida é o quê? Curado. Cuidado. Só quem expõe a dor, quem expõe o machucado é cuidado. Deus, que lindo. Ninguém que não expõe o machucado é cuidado. É impossível cuidar de uma dor que eu não vejo. Então, eu preciso ver. E expor, você viu que eu expus de várias formas aqui, eu falei assim, olha, o meu casamento acabou por minha causa. Olha que frase forte. É importante que a frase seja forte, sabe por quê? Porque a dor é forte. Eu sobrevivi ao câncer. Por quê? Porque eu tenho fé. É importante que a frase seja forte, porque foi o que aconteceu. Então, todas essas questões que a gente traz, que são questões da nossa vida, que vão acontecer com todo mundo de maneiras diferentes, vamos dizer assim, com questões diferentes, né?
Mas as dores, elas estão aqui para a gente experienciar as dores, entender como são as dores. Às vezes passa por a gente colocar aquilo no papel. Porque sabe quem é a primeira pessoa a ler teu livro? Você mesmo. Maravilhoso. Você mesmo. A dor é inerente ao ser humano, meus amores. A questão é como lidaremos com ela. Por isso temos profissionais, por isso temos ferramentas, por isso temos... Você viu que eu tô apegada? Eu quero ler tudo. E você sabe que um é seu, né? Bri- Ah, você hoje vai pôr a mão em um e sentir Eu um quero deles é seu. ler, eu É. preciso ler, porque é potência. E eu vou escrever o meu agora. Viu? Você acabou, eu e as minhas chaves. Vai nascer coisa, hein? Eu nem sei se eu vou dar conta de tanta coisa que eu tô inventando pra fazer. Ô, Carol, falamos da mulher, né? Da síndrome da Mulher Maravilha, da mulher extraordinária. E eu quero, pra gente ir caminhando pro fim do nosso bate-papo, infelizmente. Gente, vocês vão me ver com a Carol, tá? Por aí. Eu queria que você desse algumas ferramentas, algumas dicas para que essa mulher que quer hoje, que foi tocada, despertada hoje, comece, porque a chave já virou. A partir do momento que você já tem essa escuta, a sua chave já virou. Mas ela precisa de ferramentas para começar a ter uma atitude, para colocar em movimento uma micro mudança. Por favor, você poderia nos ajudar? Primeira dica, comece com o que você tem, onde você está, e faça o melhor que você puder com as ferramentas que você tem, sem se cobrar e se comparar com os outros. Porque quando a gente começa com o que a gente tem, normalmente a gente tem frustração, porque a frustração vem da comparação. Então eu não quero começar a academia com a roupa que eu tenho, porque essa roupa não é de acordo com as roupas que eu vejo lá, então eu não me sinto enquadrada, então por isso é melhor nem ir, né? Ou eu não quero começar com o corpo que eu tenho, ou eu não quero começar a ser uma intelectual com o conhecimento parco que eu tenho. Então, comece com o que você tem. Use as ferramentas que você tem sem pressa, mas use hoje. O poder da ação é maior do que o poder da intenção. De boa intenção o inferno tá cheio. Por quê? Porque intenção, querer é infantil, Cacau. Querer todo mundo quer. O que você faz para conseguir o que você quer é que diz sobre quem você é. Então, faça o que você pode com as ferramentas que você tem e comece hoje. Pare de se comparar com os outros. Como sua mãe diz, você não é os outros. Terceira coisa, e talvez mais importante, pense no que faz você se sentir você mesmo. O que te aproxima de ti? Tá perto das decisões que você está tomando? Continue. E ouse mudar poucas coisas. Seja menos significativo. Seja mais minimalista. É nos pequenos detalhes que as grandes mudanças acontecem. Maravilhosa. Ai, gente, eu quero mais. Já tô indo embora. Ele tá me olhando ali, ó. Ele é assim, ó. Ou ele abre a porta, como hoje ele está dentro do estúdio, ele tá parado assim, ó, pra minha cara. Eu já entendi. Só vou pedir uma coisa, porque eu não posso perder. Um estudo de um livro que você colocou, eu acho que vai coroar com chave de ouro esse nosso papo aqui. Eu queria que você falasse rapidamente. Como é ser imperfeito? É A Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro que foi trazido na Roda de Mulheres, que é um projeto que eu também sou cofundadora. E A Coragem de Ser Imperfeito, o livro ele fala exatamente a coragem de você trazer para o outro quem você é, sem a expectativa da perfeição, mas com a grande expectativa da entrega. De apresentar para o outro quem você é, sem o medo da retaliação, sem o recuo da maledicência do outro. Então, eu indico fortemente que vocês leiam esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, porque é um livro também de altas viradas de chave e que, se você ler e estudar e aplicar com microtarefas, você muda a sua vida. É isso, meus amores. Tá bom pra vocês? Eu sei que não, mas a gente sempre deixa aquele gostinho de quero mais, pra vocês irem conhecer mais o trabalho da Carol.
Quando dentro desse assunto a gente falou de muitas coisas e esse último projeto que a Carol falou da roda de conversas, ela fala muito e eu acho que é a nossa ferramenta mais potente do momento depois de ter passado pela pandemia, que é você ter uma rede de apoio. Mulheres, procure essa empatia, se fortalecer com essa potência. É sobre isso. Procure a sua rede de apoio. Tá bom, meus amores? Quero agradecer a Carol imensamente. Aqui, ó, coração aqui, ó. Imensamente, como ela falou assim, eu tô com 50 mil insights aqui para falar com ela. Imensamente, pelo seu pronto atendimento. Eu e a Carol, a gente se conheceu, eu falei, eu quero você no Cacau Pod, ela falou a data. Foi Foi, assim não foi? mesmo. Então, agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pela sua paciência. Prazer pra mim. É uma delícia te ouvir. É uma delícia aprender com você. Deixe as suas redes sociais. Fale mais uma vez da Bienal. Fique à vontade e se despeça dos Cacau Lovers. Obrigada, viu? Cacau Lovers, Bienal Internacional do Livro. Estarei lá do dia 10 ao dia 15 de setembro agora. E no dia 13 receberei a premiação no projeto Mulheres Extraordinárias. Meu Instagram, Carol Ruiz Insta. Carol Auto Performance no TikTok. Então me sigam, vamos conversando, vamos falar de inteligência emocional, vamos ter uma vida melhor. Ai, meus amores, é dessa maneira que eu me despeço de vocês. Semana que vem já temos um programa, nós vamos seguir, ó, na mesma linha, só que eu vou trazer uma personalidade aqui, um cidadão que ele é potência. Não garanto para vocês muita massagem, nem muito carinho, mas mudança de chave e transformação com o Thiago eu garanto. Então, semana que vem nós já temos um programa mega especial. Vamos continuar batendo na mentalidade, na mudança de comportamento, tá bom? E eu convido você que gosta e que queira falar de desenvolvimento pessoal, tá bom? Obrigada pela audiência, obrigada pelos comentários. Deixem o like, a curtida, ativem o sininho. E semana que vem estaremos aqui com mais um programa mega especial preparado para você. Um beijo e até a próxima!